É importante a gente entender o que vai levar os portugueses a sair da sua terra natal em busca de novas terras. A gente tem que entender as motivações e quem foram os patrocinadores, os mecenas. Primeiro, uma necessidade de superar a crise do século XIV. No final da Idade Média, a Europa vai enfrentar uma série de crises pontuais que vão determinar a saída do europeu rumo a novas terras. As três crises mais importantes, a primeira dela é uma crise agrícola, porque os europeus tiram tudo da terra, tudo da sua subsistência, só que não há uma produção, um uso da terra de forma respeitosa, é um uso predatório. E isso vai fazer com que de produção em produção, de ano em ano, a terra perca sua riqueza de minerais. E isso, consequentemente, vai diminuir a produção. E, se não tem produto, vai ter gente passando fome. Então, boa parte do continente europeu, a base da sociedade europeia, que eram os servos, vão estar passando aí necessidades básicas, porque não havia alimento para todos, a terra não estava mais produtiva. O segundo problema é a falta de metais para a elaboração de moedas. Não tinha mais um território europeu. Eles esgotaram os recursos de metais preciosos para a elaboração de moeda. Portanto, se não tem metal precioso, não tem moeda. Lembre-se que a moeda em cédula é uma criação muito recente. É, por séculos, a moeda era por base em ouro, prata, cobre e outros metais aí. Se fez necessário a saída do europeu do seu continente por fins monetários também. E por último, e tão importante quanto, os europeus vão enfrentar a peste bubônica, que vai matar um terço da população, boa parte da base da sociedade, porque os mais pobres, eles têm uma saúde muito mais eles têm uma saúde muito mais fragilizada, porque não tem uma alimentação boa, muito menos higiene pessoal. Lembre-se que no período medieval, o toque ao corpo era visto como pecado. Lembre-se que tomar banho é uma herança nossa que vem dos indígenas e não dos europeus. O europeu não toma banho. Desculpa aí falar a real. É por isso que no contexto europeu, durante esse período de peste, quem vai ser mais fragilizado, quem vai ser mais atingido é a base da sociedade. Então, isso tudo vai fazer a necessidade do europeu buscar novos ares, né? Até porque, eu vou te falar, deve estar fedendo, né? Só te falar, fedeu aqui na minha mente. Além dessa motivação de catástrofes sequenciais, né, que aconteceram na Europa, a gente vai ter, no final da Idade Média e início da modernidade, o início dos estados nacionais, por meio da centralização política. Vamos traduzir isso em miúdos. O que que isso significa? Significa isso aqui, ó, o início do absolutismo. O que que é absolutismo? É o estado absoluto na figura do rei. Então, no final da Idade Média, início da modernidade, a gente vai ter uma mudança política. O que era uma descentralização política, uma divisão da esfera do poder entre o suzerano rei e seus vassalos, senhores de terra, durante a Idade Média, vai passar a unidade do poder na figura do rei. E isso nada mais é do que a formação dos Estados-nação modernos, ou seja, o absolutismo. Então, para ser um Estado absolutista, é necessário ter recursos para atender a demanda do Estado, até porque o Estado exerce muitas funções, então a função de justiça, a administração pública, formação do exército, uma série de situações que é necessário ter recurso financeiro. Os novos países, esses estados formados, não têm dinheiro, então é necessário buscar para fora do continente europeu formas de enriquecimento.
seja pelo comércio marítimo, seja pela extração de metais preciosos, seja pela produção e colonização de novas terras, o que for. O que render lucro para a coroa é muito importante nessa época. É por isso que os primeiros países a se unificar nesse contexto, eles vão dar um pontapé inicial. Quais são os dois primeiros países que vão iniciar o processo das grandes navegações? Eu estou falando de Portugal e Espanha. Por que que eles dois vão conseguir fazer esse processo de unificação dos estados, por dois estão ligados no processo de expulsão dos árabes na Península Ibérica. Lembre-se que no final da Idade Média, a parte ali do mar Mediterrâneo, até onde é o atual território português e espanhol, estava sob domínio árabe. Os árabes eram uma potência no período medieval. Então, o que que eles perceberam? Para que esses países se unificassem, suas coroas se unificassem e tivessem novamente liberdade política, eles deveriam expulsar o inimigo infiel. Lembre-se, os árabes são muçulmanos. Então, eles vão unir força bélica. É assim que eles derrotam os muçulmanos e, depois que expulsam o inimigo externo, eles têm condições de construir os seus estados-nações. Então, eles vão começar o processo de expansão marítima porque eles se unificaram primeiro. Portugal saiu na frente, fez uma nova rota, como havia dito para vocês, para a Índia, contornando o continente africano, e a Espanha, para não ficar atrás, o que que ela fez? Ela vai patrocinar um cara muito louco chamado Colombo, que não é espanhol, era genovês, e ele tinha a ideia de que a Terra não era redonda. Tá aí a terceira motivação, os benefícios do desenvolvimento técnico naval através dos recursos elaborados pelo renascimento científico e cultural. Você perceber, por exemplo, que a Terra não é plana, porque durante 1000 anos de Idade Média se acreditava que a Terra era plana, só que a partir da retomada de conhecimentos elaborados no mundo antigo, né? Lembre-se que durante a Idade Média quem controlava o saber era a Igreja. Então, ter acesso a esses saberes antigos só por meio da Igreja e ter acesso a esses saberes era muito restrito a determinada elite medieval. E quando veio a ruptura da Idade Média e início da modernidade, foi possível ter um retorno, né, esse renascer através da ciência e entender o que, por exemplo, a Terra não é plana, a Terra é uma esfera. E dentro dessa lógica de renovação científica e cultural, Colombo chegou na coroa espanhola e falou assim: eu tenho uma ideia para a gente não ficar atrás de Portugal. Eu acredito que a Terra seja uma esfera e que se a gente ir navegando a oeste, a gente vai chegar alguma hora num território indiano. Mas para isso, o que que ele precisava? Aí vem os patrocinadores. Ele precisava de patrocínio, ele precisava de dinheiro. Então, é por isso que o maior patrocinador das grandes navegações é o próprio Estado absolutista, porque ele tem interesse, ele precisa de enriquecimento, de qualquer forma. Tanto é babado, alguns países retardatários no processo das grandes navegações, que não tinham ainda uma marinha potente, eles vão fazer uso da pirataria. Lembra aí do Jack Sparrow, os corsais? O que é o corsal? É um navio pirata a serviço de um estado. Adivinha qual era o estado que mais usava corsais nessa fase da história europeia? A Inglaterra, beleza? Então, até a pirataria era uma forma de obter acúmulo de capital primitivo. Então, é por isso que as monarquias nacionais, ou estados nacionais, ou estado absolutista, foram os maiores patrocinadores. E é assim que Colombo consegue dinheiro e fazer a sua viagem ao oeste. Qual é o problema dele? É que ele não sabia que antes de chegar na Índia teria um continente, e esse continente é esse
no qual estamos habitando atualmente. Bacana? O segundo maior patrocinador, evidentemente, é a, a burguesia. Qual era o objetivo da burguesia ontem, hoje e sempre? Isso, dinheiro, lucro. E lembre-se, a burguesia dos países que estavam em formação, eles tinham interesse de concorrer entre si. Então, imagine aqui, ó, a burguesia portuguesa saiu na frente, eles fizeram uma nova rota para a Índia. Eles iam lá na Índia, pegavam as especiarias, entrava no continente europeu com essas especiarias e revendia mais caro. Então, para as outras burguesias não ficar no prejuízo, elas vão fazer outras rotas, buscar outras terras onde haja também recursos, matéria-prima, recursos preciosos para que eles obtivessem também lucro. E, por último, a gente tem a Igreja Católica. Qual é o interesse da Igreja Católica no processo das grandes navegações? Aí vocês têm que lembrar de um evento histórico, a Reforma Protestante. A gente vai ter uma cisão, uma ruptura no cristianismo. Vai surgir três vertentes que são diferentes da vertente do catolicismo, que é o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. E isso vai fazer com que a Igreja Católica perca fiéis no continente europeu. Fiéis significa perder poder. A título de manter o seu poder, a Igreja Católica vai investir numa tal de reforma católica ou contra-reforma católica, e aí ela vai fazer várias reformas internas, dogmáticas, mas também vai fazer reformas políticas religiosas que têm o objetivo de levar a palavra de JC pelo viés do catolicismo ao mundo inteiro, através da Companhia de Jesus. O que é a Companhia de Jesus? Nada mais é do que os jesuítas. Então, a ordenação dos jesuítas vai surgir com o propósito de expansão da fé católica além mar. Então, em toda nau, né, toda caravela dessa época vai ter não só marinheiros e seu capitão, vai ter também figuras que vão representar os interesses da burguesia, figuras que vão estar representando os interesses da monarquia nacional, bem como figuras que vão estar representando os interesses da Igreja Católica, que seriam o quê? Os padres jesuítas. Então, em todo navio tinha esse tipo de sujeitos cujos objetivos são específicos, atendendo a sua demanda específica. Tranquilo? Até aí? Vamos seguir o bonde. Então, o próximo passo é a gente entender que Espanha e Portugal, pelo fato de sair na frente, eles vão obter riquezas territoriais, cada um à sua maneira. Então, vamos recordar aqui. Portugal, ele consegue fazer uma rota maravilhosa para a Índia, né? Ele vai sair daqui, ó, rapidão, fazer esse contorno aqui, fazendo esse contorno no continente africano, o Cabo da Boa Esperança aqui, ó, onde tem tubarão branco, que comeu muito português nessa época, até chegar na Índia. E aqui ele fez uma revolução no que se refere a uma rota que não ultrapassasse o território dos árabes. Lembra, os árabes foram expulsos da região do Mar Mediterrâneo, mas eles ainda estão aqui como potência, principalmente nessa parte norte do continente africano e essa região natal. Então, para usar esse estreito do Mar Vermelho e acabar aqui no Oceano Índico, era necessário você pagar um tributo, uma taxa. E burguês não quer pagar taxa, eles querem que lucro. E para isso eles vão investir na navegação e buscar novas rotas, como eu falei para vocês. Quem fez isso? Portugal. Aí Portugal sai na frente e conquista essa rota exclusiva e vai obtendo riquezas aí. A princípio, de forma monopolista, os outros países aqui no continente europeu ainda não se formaram. E a Espanha vai ter outra ideia. Em vez de ir a leste, lembre-se, para cá é leste, né? Falar a geografia.
a Espanha vai patrocinar o Colombo para fazer uma nova rota a oeste, porque Colombo, de acordo com o conhecimento científico do Renascimento Cultural, sabia que a Terra não era plana. Então, se ele fosse até a beira do horizonte a oeste, ele não ia cair no precipício do mundo, não ia parar lá no inferno, não. Ele ia parar do outro lado, onde ele queria. Que a ideia deles era a seguinte, ó, tô aqui na Espanha, pegar minha caravela, passei o Pacífico, né? Bacana. E aí eu vou vindo aqui, cheguei aqui na Índia. Essa era a ideia de Colombo. Só que qual o problema? Ele não conhecia, ele não tinha conhecimento prévio da existência de um novo continente no meio do caminho. Esse novo continente foi uma descoberta da parte da expansão marítima da parte da expansão marítima espanhola, em 1492. Eles chegam na região onde a gente chama atualmente de Haiti. O Haiti é essa região de ilhotas, aqui, ó, por aqui assim. É aqui onde foi a primeira vez que eles desceram o território americano. Porém, eles não sabiam que era um novo território e chamou os nativos que eles encontraram de índio, porque eles achavam que estava na Índia. Bacana? Beleza? Posteriormente, a Espanha vai investir no processo de investigação das terras novas, porque a partir de agora eles vão se tocar que esse território não se trata da Índia, se trata de um novo território, e eles vão meio que levar expedições para essas regiões aqui, ó, né? E aí o que eles vão encontrar especificamente na região onde a gente encontra o estado do México e a parte central aqui do nosso continente americano. Eles vão encontrar o que eles tanto desejavam, os metais preciosos, porque essa região historicamente foi povoada por grandes impérios que construíram grandes civilizações sofisticadas, com divisão de classe, com hierarquias, e que conheciam metal precioso. Eu estou falando dos maias e dos astecas. Lembrando, pessoinhas, durante a ocupação dos espanhóis dessa região, já não tinha mais a presença do Império Maia. Então, os maias não existiam enquanto o Império aqui. Os seus descendentes existiam. O império que a Espanha vai dominar nessa região é o Império Azteca. E aí, o que eles vão fazer? Vão dominar a região e vão descendo mais ao sul, até chegar à região dos Andes. E na região dos Andes, eles vão achar um novo império, tão rico quanto o império que eles encontraram na região central. Eu estou falando do Império Inca, que também, assim como o Império Azteca, conhecia e manuseava os metais preciosos. A razão deles conhecer e manusear os metais preciosos era diferente da razão europeia. E lembre-se, mesmo sendo grandes impérios, o Império Inca e o Império Azteca, eles foram subjugados ao domínio colonial e também ao domínio bélico. Mas não só isso. Lembre-se, a Europa ela sofreu vários tipos de doenças que não se encontra aqui no continente americano. E o que acontece? De navio em navio, os ratos que tem aqui vai ocupar aqui, os piolhos que tem aqui vão ocupar aqui, os europeus com a sua gripe aqui vão trazer para cá. Então, o homem branco europeu trouxe o que para o continente americano? Gripe, doenças das quais os nativos eles não tinham imunidade, eles não tinham anticorpos dentro do seu sistema imunológico capaz de combater. Então é por isso que uma simples gripinha matava milhares de povos nativos. E
essas foram as 3 razões maiores do declínio da população nativa. Primeiro, o processo de colonização e escravidão. Primeiro, o processo de colonização e escravização. Segundo, guerras, conflitos bélicos desiguais. Basicamente, não podemos falar que foram conflitos leais, até porque o poder bélico de um era de fogo, baseado na pólvora, enquanto outros era arco e flecha, praticamente, né? Se a gente for pensar, a gente tem um contexto de conflitos bélicos desiguais. E isso vai trazer também uma das consequências da diminuição da população nativa. Mas lembre-se, eles conheciam o território, então muitos deles perceberam que estavam perdendo, né, o conflito, e eles vão tentar se esconder no território, até porque quem conhece o território são os nativos, não são os espanhóis. Então, isso facilita o processo de fuga. Mas, lembre-se, a terceira razão do declínio populacional são as epidemias trazidas pelos europeus, dos quais os nativos não tinham anticorpos para combater. Tranquilo? Isso foi o processo de expansão espanhola. Aí a gente vai ter, depois de um tempinho, em 1500, saindo do território português, uma caravela, a maior caravela da época, contendo mais de 1.000 pessoas, vindo para essa região aqui, ó. E o que dizem no senso comum? Que um vento muito forte a oeste levou eles mudarem a rota, desembarcarem na Baía de Todos os Santos. Opa, o vento me trouxe aqui. Você acha que foi o acaso que trouxeram os portugueses para cá? Se liga na data. O primeiro tratado que a gente vai ter entre portugueses e espanhóis é um tratado da Bula Papal, que foi anterior ao Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, né, marcava a divisão basicamente por aqui, ó, das terras que os portugueses e espanhóis encontraram. Por que essa divisão ficou desse jeito? O lado leste, português, e o lado oeste, espanhol. Porque a Espanha encontrou na região da América Central e dos Andes riquezas das quais vai enriquecer o Estado, a burguesia e a Igreja Católica na Espanha. Então, eles falam assim: esse território é nosso, vamos fazer um tratado. E quem vai fazer essa mediação entre a coroa portuguesa e espanhola, a princípio, vai ser o Papa da época, determinando essa primeira linha de divisão. Só que, posteriormente, eles vão oficializar esse tratado. Olha a data desse tratado: 1494. Vamos raciocinar aqui para vocês entenderem. A primeira grande expedição espanhola que chegou aqui e ocupou o território americano, entre aspas, descobriu um novo continente, foi em 1492. A chegada dos portugueses no território brasileiro, né, o vento do oeste muito veloz trouxe eles para cá ao acaso, né, foi em 1500. Observa a data. Não faz sentido. Como é que eles vão dividir as terras entre si, sendo que Portugal não conhecia essa terra nova, né? Não faz sentido ele mudar uma bula papal, que já tinha dividido o mundo entre eles, o lado leste português, até porque Portugal, ó, durante o processo de fazer novas rotas, né, até chegar à Índia, ele vai o quê? Ele vai colonizar essa parte da África banhada pelo oceano, né? E as ilhas também. E não sei se vocês sabem, também a Índia. Gente, eles até chegaram no Japão, né? Só para vocês terem ideia. Então, isso tudo
ficou, entre aspas, na mão dos portugueses e isso aqui na mão da Espanha. Parece desproporcional, mas aqui a Espanha encontrou o quê? Metais preciosos. Aqui, Portugal não encontra de cara o quê? Metais preciosos. Então, ele não se queixa nessa bula papal. Porém, lá em 1494, eles vão fazer um novo tratado. Eles vão tem livros que trazem 350 léguas, 370 léguas. O importante é que a bula papal foi alterada e se ampliou o território sob domínio, aqui ó, português, ao ponto de permitir que um território que antes não fazia parte do domínio português estivesse sob domínio português. Qual é esse território? O território do nosso atual brasileiro. Como é que eles fizeram essa divisão em 1494, sendo que a descoberta, entre aspas, foi em 1500? Aí tem várias especulações. A especulação tem duas, né? A primeira delas é que Portugal paulatinamente levou expedições para explorar ao sul do Atlântico. Lembre-se, eles têm colônias aqui, então daqui também foram para cá, mas não eram expedições para ocupar a terra, é só exploratória, para ver se tem, eles conseguem vislumbrar aqui espanhóis. Mas os espanhóis estão concentrados nessa região, porque é nessa região que eles vão encontrar metais preciosos. Eles estão um pouco se lascando para essa região aqui. E aí o que, que vai acontecer? Essa é a primeira tese, de que a coroa estava levando expedições de exploração a fim de saber se existia mais território e se os espanhóis estavam aqui. Se não estivesse, vamos ocupar. Lembre-se que eles não encontraram metais preciosos. Quanto mais terra, melhor para a coroa portuguesa e para a burguesia portuguesa. A segunda tese seria que, com contato com os povos nativos no continente africano, lembre-se que eles vão fazer vários processos de ocupação da terra por meio de colônias, seja na costa africana ou nas ilhas africanas, eles vão saber por nativos dessa terra que seus antepassados conheciam uma região que várias pessoas falaram a mesma coisa. Nossos antepassados sabem de região ao sul, ao oeste. Aí eles falam assim, vamos lá investigar. Vocês percebem que tudo, as duas teses defendem a ideia de que os portugueses, antes de 1500, exploraram o sul do Oceano Atlântico a fim de averiguar se existiam terras não ocupadas por espanhóis. E não estavam ocupadas. Aí o que, que eles vão fazer? Malandramente, eles vão ampliar o território para ocupar essa região, né? Para falar assim, ó, vocês estão aí muito tranquilos, ricos, né? Todos felizes porque acharam dois impérios ricos em metais preciosos. A gente só quer mais 350 léguas. Aí, Espanha vai se queixar? Claro que não. O tratado foi em Tordesilhas, só para você ter ideia, território espanhol, a Espanha estava muito feliz. Lembre-se, nesse princípio do século XVI, a Espanha é o país mais rico, então eles estão um pouco se lixando, e isso vai favorecer que os portugueses chegassem aqui. Mas qual é a malandragem dos portugueses? É rezar, é crer, apostar que essa terra era rica em metal precioso, como a terra que eles encontraram aqui, os espanhóis. É rica em metal precioso? É, mas eles encontraram de cara? Não. O que, que eles encontraram de cara? O pau-brasil. E é por isso, por ter encontrado pau-brasil e não metal precioso, os metais preciosos, é que os portugueses, eles não vão ocupar a terra, não vão ocupá-la de forma oficial, eles só vão estabelecer feitorias. O que é feitoria? É tipo o posto de gasolina, onde você abastece e vai embora. Só que aqui a lógica é o quê? Eu vou abastecer meu navio de quê? Da única riqueza que eu encontrei, de pau-brasil. Aí é o português que vai tirar da terra? Não, é o nativo. Então eles vão usar os nativos da terra
principalmente as comunidades das nações indígenas do tronco Tupi, que habitavam a região litorânea brasileira, habitam até hoje, aqueles remanescentes, e eles vão tirar a matéria-prima, o pau-brasil, em troca de especiarias, em troca de materiais que vêm da Europa. Essa é a primeira troca de relação entre nativos do nosso território com os portugueses. É uma relação de escambo. Isso vai durar durante o período que eu chamei de pré-colonial, de 1500 até 1530. O que acontece? O foco português era aqui, ó, o comércio com as Índias era muito lucrativo. E lembre-se, ó, durante boa parte do processo de expansão marítima, Portugal teve ocupação nessas regiões da costa africana, desenvolvendo colônias e produção principalmente de cana-de-açúcar. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir o bonde. Então, o que acontece? Portugal e Espanha dividem um mundo entre si. Óbvio que os outros países que estão atrasados, eles não vão aceitar essa divisão. E aí, por isso que não só a Inglaterra, mas outros países vão recorrer à pirataria e outras formas de acúmulo de riquezas, né? Depois eu falo mais disso. Vamos lá. Dentro da história colonial, a gente teve vários tratados. Eu foquei principalmente no primeiro, Tratado de Tordesilhas, para vocês entenderem que tanto português quanto espanhóis, eles sabiam que existiam terras mais ao sul, mas a Espanha estava muito feliz com o que eles encontraram na região dos Andes e na região da América Central, que não achou nem um pouco ruim a ocupação desse território que antes era espanhol, de acordo com a bula papal lá, primeiro tratado, mas fizeram esse segundo tratado, e é conhecido como o primeiro tratado oficial entre Espanha e Portugal, estabelecendo a divisão das terras entre as coroas. Só que ao longo do processo do período colonial, a gente vai ter principalmente mais dois tratados. Olha as datas, por favor, aqui. Esses tratados são importantes porque vai expandir o território de ocupação portuguesa. Tranquilo? Vamos seguir. Muito bem, como eu falei para vocês, em 1500, o rei Dom Miguel, ele vai patrocinar a maior esquadra europeia, que vai sair dia 9 de março, com mais de 1.500 imigrantes, sejam eles marinheiros, representantes da coroa, e bem como representantes da Igreja Católica. E entre eles a gente vai ter Pedro Vaz de Caminha, que vai ser responsável pelo primeiro documento oficial da parte portuguesa diante dessa terra que eles encontraram, que eles vão chamar a princípio de Ilha de Vera Cruz. A carta de Pedro Vaz de Caminha, ele vai, mesmo que descrever as riquezas que eles puderam observar por pouco tempo nessa nova terra que eles, entre aspas, descobriram. Esse aqui é um fragmento do texto de Pero Vaz de Caminha, lembrando que ele se enquadra em uma visão eurocêntrica, ou seja, é a visão do europeu diante da nova terra, entre aspas, descoberta. Então, ela é muito calcada numa visão eurocêntrica, onde o europeu se vê como centro da explicação do universo. Por isso que eles vão se ver superiores aos nativos. Primeira coisa, os nativos não usam veste, eles não têm vergonha do corpo. E lembre-se, a gente está vindo de um contexto europeu pós-Idade Média, que mal se via o orifício do nariz, porque era pecado você tocar o seu corpo, é pecado você olhar seu corpo. Então, uma série de regras que impediam o contato com o corpo, e eles vão ver uma comunidade todinha nua e eles vão ficar em choque. Então, a gente vai ter um choque de realidades, um choque de civilizações. É por isso que a gente pode falar que não foi um contato entre civilizações, foi um choque.
Porque imagine você, o lado europeu, um choque, você vê várias pessoas sem vestes, várias pessoas diferentes de você, e do outro lado, o nativo nosso, americano, do outro lado, o nosso nativo, olha, um bando de gente fedida, cheia de roupa, sem entender nada, com um bando de barba na cara. Então, isso é o choque, né? Não só o choque cultural, mas posteriormente a gente vai ter um choque bélico, tranquilo? Então, o texto, ele vai principalmente, destacar as riquezas e as belezas dessa terra. Óbvio que eles perceberam, a princípio, é muito cedo para dizer, mas de cara eles puderam perceber que é uma região de bons ares, qualquer lugar é cheiroso e tem bom ar. Depois de 3 meses no navio com um bando de gente junta no mesmo lugar, sem tomar banho, então, mas enfim. É fértil, então ele está falando, é possível plantar, né? E ele está delegando quem como descobridor? Pedro Álvares Cabral, como descobridor dessa nova terra. E aí o que acontece? Vocês têm que lembrar, por favor, que todo o processo de colonização, desculpa, ela vai ter dois fatores primordiais: a espada, que representa o Estado absolutista expandindo nesse novo território, ou seja, se o território já tem um povo nativo, eu vou usar a espada para domá-lo, para subjugá-lo ao meu interesse. E a gente vai ter a cruz também. Então, espada e cruz andam de mão dadas no processo de colonização. Enquanto uma fica responsável pela dominação política e econômica, essa daqui é responsável pela dominação cultural, porque eles vão levar e impor a religião, a cultura deles aos nativos da terra. Tranquilo? Então, quais são os resultados dessa expansão marítima europeia em um novo continente? Primeiro, obviamente, o que eles queriam, acúmulo de riquezas, lembrando, o país que sai na frente em riqueza é a Espanha, por achar metais preciosos. Depois, a gente vai ter uma transferência do eixo econômico. Lembre-se que as cidades italianas eram as mais ricas durante o final da Idade Média, durante a reabertura dos portos. Em Portugal, com a nova rota, que não passa mais no Mediterrâneo, mas sim no Atlântico, e a Espanha encontra metais preciosos na América, e as notícias vão correr, bando de gente vai tentar a sorte no novo continente, tentar ser rico, riquezas, né? E é por isso que a gente vai ter a transferência do eixo econômico do mar Mediterrâneo, que era o foco do comércio marítimo do final da Idade Média até o início das grandes navegações, para o Oceano Atlântico, devido ao processo e êxito das grandes navegações. Tranquilo? Isso vai levar ao declínio econômico das cidades italianas, onde vai ter o saque, né? A gente tem que ser real, dos metais preciosos americanos para as monarquias nacionais. E aí se destaca a Espanha, porque ela vai encontrar dois impérios que já conheciam e dominavam a extração de metais preciosos no continente americano. E, do outro lado, qual foi a consequência para os nativos da terra? Eles foram escravizados. Claro que houve resistência, mas o poder bélico desigual e também o fato deles serem suscetíveis a doenças das quais os europeus traziam, fazia com que eles fossem presa fácil diante desse contato. A gente vai ter a destruição das civilizações pré-colombianas. Então, quem são? São os maias, seus descendentes, não o Império Maia, o Império Azteca e Inca. Então, essas três civilizações que compõem as civilizações pré-colombianas. E no caso brasileiro, qual é o nome
das populações das civilizações encontradas aqui. São as civilizações, anota aí, civilizações pré-cabralina. Por quê? É antes de Cabral. Tranquilo? E quais são? Vamos lá, tome nota. Quais são as nações pré-cabralinas? São os nossos povos nativos, que são divididos em tronco linguístico. Eu já falei isso no vídeo da pré-história americana, mas é bom lembrar. São os povos de língua tupi, os povos de língua G e Aruac. Tranquilo? E, por fim, a imposição cultural e os valores europeus por meio da catequese. Por isso que a gente pode falar que a catequese foi um meio usado pelos europeus, principalmente os europeus católicos, de impor a sua fé para os povos nativos. E foram consequências fortes que estão diretamente relacionadas com a diminuição da população nativa.